Você quer saber qual é a mensagem do Dr. Vegapunk para o mundo que vai vir no próximo capítulo? Eu tenho uma teoria aqui e vou deixar aqui para vocês, hein? Então, fica comigo porque eu sou o John Ednos e fala seus otakus, beleza? Vamos falar aqui a respeito do capítulo 1108 do mangá, ok? Para quem só acompanha o anime. Então, você pode fechar esse vídeo ou você pode assistir esse outro vídeo aqui, ó, de teoria, né? Então não é spoiler, é teoria, gente. Aí teoria a gente pode brincar, pode falar aqui e não tem problema. Agora, para quem só assiste o anime, né? Então é melhor você ir para outro vídeo aí, porque você vai acabar tendo spoilers aqui do que vai ainda acontecer no anime, tá certo? Então vamos lá para a primeira página da história, né? Não vou falar aqui a respeito da história de capa porque é pedido de fã, ok? E aí vamos para a primeira página, né? Onde nós temos aqui o Caribou, que ele tá ali implorando o Lafitte e a Catarina Devon para eles levarem ele junto até o Barba Negra, né? Porque ele é um fã do Barba Negra e tudo mais e tal. Bom, o Caribou, eu acho que ele ganha o prêmio da burrice, né? Porque ele ele já falou, né, as informações mais importantes, mas nós ainda estamos na primeira página, né? E aí nós temos ali o Lafitte apontando uma arma, né, para o Caribou, né? Eles estavam ali meio grilados. Vamos lá, vamos explicar aqui um pouquinho do porquê que eles estavam grilados. Eles estavam numa ilha do governo mundial, e apesar dele ser um pirata, né, eles mesmos sabem que ele é um pirata, mas é muito estranho, porque aparentemente, né, por que ele tá ali sozinho, né? Então, assim, tá ali esses dois, né, da tripulação do Barba Negra, dando uma ajeitadinha ali, né, por debaixo dos panos, né, fazendo algumas coisinhas ali por debaixo dos panos, mas, né, tem os chapéus de palha com a sua tripulação. E o Caribou, o que ele tá fazendo ali, né? Então, assim, eles podem suspeitar de que talvez ele seja um aliado da Marinha, né, e por isso que ele... talvez ele se passe por pirata para poder, né, se aproximar de outros piratas, mas na realidade ele é um aliado da Marinha, né? Então isso é o que passou na cabeça deles, né? E aí na página 2 vem a burrice do Caribou que eu falei, né? Que ele já chegou botando as cartas na mesa. Ah, eu sei onde está Poseidon e Plutão, né? Poseidon é o poder da Shira Roxa, a princesa da Ilha Tritão, e Plutão está debaixo de Wano, né? Então, assim, é muita burrice, porque, poxa, já é já é a informação principal. Ele poderia só falar, eu sei onde está Plutão e Poseidon. Pronto, era só isso. Deixava o resto. Ele já falou tudo aí, né? Então, assim, tudo bem, ele pode ter mais detalhes, mas, né, se esses dois aqui não quiserem levar o Caribou, eles apagam o cara e pronto, porque já tem informação, o resto eles correm atrás. É só ir até o ano e descobrir o resto, né? Quer dizer, ele já sabe até onde tá, né? Aí é só ir tentar descobrir como ir lá para a parte subterrânea de Wano. Ele só precisa descobrir isso. A mesma coisa é na Ilha dos Tritões. É só ele ir para a Ilha dos Tritões e pegar a princesa Shirahoshi. Cara, já tá dada a informação, não precisa de mais nada. Pra que ele quer? Pra que eles vão querer o Caribou na tripulação deles? Bom, não sei se ele vai entrar na tripulação do Barba Negra, né? Mas a informação já tá dada. E aí nós temos na terceira página aí a Marinha, né, se lamentando. Poxa, caramba, por que a gente tem que enfrentar os pacifistas, né, as armas do próprio governo mundial, né? Então eles estão ali naquele desespero porque os pacifistas estão dando uma dificuldade muito grande para esse Buster Call, né? Porque o Buster Call era uma ferramenta que dava muito medo nas pessoas. E aí, né, foi uma reviravolta muito grande, o que faz eles pensarem até em acabar com o Buster Call, né? Vamos interromper esse Buster Call aqui e voltar atrás. Eles não podem voltar atrás
E aí eles, né, ali tem algumas conversas ali com os vice-almirantes, e eles falam a respeito de que seria uma vergonha e tudo mais, né? E não pode voltar atrás. E aí eles comandam, eles ordenam, né, a perseguir a Jerry Boney, né? Vamos matar essa mulher, né? Mas eles não sabem que ela é uma criança, né? Isso aí, quem sabia mesmo era o Dr. Vegapunk, né? Para o resto do mundo, ela é uma mulher, né? A que a gente conheceu ali lá no início, né? Antes do pré-time skip, lá em Sabaody, né? Então, pro resto do mundo é ela ali. Agora a gente sabe que é uma criança, mas, né, a Marinha ainda não sabe. E aí por isso que eles estão indo com essa agressividade toda para cima dela. Mas, né, e se a Marinha descobrisse, como eles iriam reagir diante disso? E aí nós temos o vice-almirante Toza. Ele vai com o seu golpe Tozagami, né, que é um Shigan com 10 dedos, cara. Então, assim, é um Shigan 10 vezes potenciado, né? Então, quebra armaduras, né? Então, assim, o Shigan normal ele apenas perfurava, né? Ou fazia um amassado, não sei. Mas isso aí quebra, né? Porque são 10 pontos. E aí é algo, né, muito forte, né? Se o Frank recebesse aquele golpe, a gente não sabe o que aconteceria. Apesar que o Frank recebe muitas balas de uma vez, né? A gente já viu ele recebendo, né, vários disparos de uma vez, né? Agora, tudo bem, podemos dizer que não foi todos consecutivos exatamente ao mesmo tempo, mas poxa, um monte de gente atirando, vários disparos assim, eu acho que é natural que pelo menos alguns ali acertassem ao mesmo tempo, né? E o Frank sempre tancou numa boa, né? Então, não sei se seria um problema pro Frank, mas, né, conforme a narrativa aqui do momento, isso seria algo muito perigoso para o Frank, né? E também eu achei interessante porque agora a gente viu aí um vice-almirante, né? A gente sentiu um pouco do poder excepcional de um vice-almirante, né? Eu acho que isso aí foi uma boa demonstração de poder, porque o cara fazer o que os demais fazem só com o dedinho, ele fez com todos, né? Então acho que isso aí é um golpe muito grande, né? De muita força, e eu acho que bacana, elevou um vice-almirante, porque até hoje, né, nós tivemos ali em Enies Lobby um Buster Call, e esses vice-almirantes não fizeram merda nenhuma, bosta nenhuma, né? Então, assim, até agora a gente não viu uma atuação assim, sabe, de ver assim, caramba, o vice-almirante é... Porque a gente tinha essa noção de que o almirante e vice-almirante estava, né, muito distante um do outro, né? Pelo menos essa foi a sensação que eu sempre tive até hoje, né? Com exceção do Garp, é claro, porque o Garp é uma exceção e tal. Mas os demais vice-almirantes, né, até hoje a gente não viu nada de interessante deles fazendo. E aí nós vemos o Dory e o Brog salvando ali o Frank, né, naquele momento ali do vice-almirante, caramba, tá difícil, do vice-almirante Toza, né, e aí eles aparecem e a princípio todo mundo fica ali meio espantado, né, que isso, ele é um inimigo? Mais um inimigo da gente, né, tá todo mundo ali meio espantado, mas aí eles começam a explicar. Então eles falam que eles estão ali para resgatar os Mugiwaras, e aí, né, o Frank fica até ali abismado, né? Poxa, será que esses são os caras aí que o Soap vive falando? E ele deu justamente o azar de encontrar quem? O Frank, a Bonnie e... eu esqueci o nome, mas do satélite Vegapunk, Atlas. Encontrou esses três. Cara, que vacilo, né? Porque ele não conheceu o Frank, né? Bonnie não sabia quem era, né? Talvez de ouvir falar, mas... E ainda mais com o aspecto de criança, aí que ele não saberia mesmo, né?
e Atlas, né? Mas por ser pessoas que estão ali diferentes da Marinha, né? Possivelmente ele pensou, não, a gente só vai atacar a Marinha aqui, né? Então isso aí deve ser civis, deve ser gente que trabalha aqui, e ainda mais o Frank, né? O Frank ainda tem esse aspecto todo robótico, né? Então ele deve ter achado que fazia parte ali da equipe de cientistas da ilha. Ah, galera, quem é esse estudioso que os gigantes citaram? Bom, na minha opinião, esse estudioso deve ser o pai da Nico Robin, tá certo? Essa é a minha teoria aqui, né? Inclusive tem uma teoria na internet aí, né? Isso aí não é coisa minha, mas que esse, né, o pai da Robin deve ser o Ben Beckman. Porque, bom, saiu no Vivecard, né, que o pai da Robin era um cara estudioso, mas não era um arqueólogo, e que ele, né, ele era um aventureiro, né? Falando aqui em linhas gerais, gente, eu não vou lembrar exatamente o que estava descrito lá, né? Mas ele era um cara muito inteligente, estudioso e um aventureiro, né? E por conta de alguns infortúnios da vida e tal, ele acabou, né, seguindo um outro caminho, enquanto a mãe da Nico Robin, né, a Olvia, eu não sei como é que se pronuncia direito, mas a mãe da Nico Robin, ela foi, né, seguindo o caminho da arqueologia, né, para tentar ali, ela seguiu os passos do marido, né, mas se tornou uma arqueóloga e foi se aventurar mundo afora também, né, junto com outros pesquisadores de Ohara. Então, assim, possivelmente, né, o pai da Robin, sendo Ben Beckman, ele, né, ele possivelmente deve ter passado por algum problema, né, e talvez ele encontrou o Shanks nesse meio aí, e aí por conta disso o Shanks se interessou, né, ou o Ben Beckman, vendo que o Shanks tinha muito conhecimento a respeito, né, de alguns mistérios do mundo, possivelmente, né, eles deram match ali, os dois, e aí, né, acabaram formando uma tripulação pirata aí, né? Então, na minha opinião, esse estudioso aí é o pai da Nico Robin, né? E aí nós vamos ver aí, ó, vamos ver o Luffy se encontrando com o Shanks, aí seria o Ben Beckman, né, tendo esse reencontro com sua filha, Nico Robin, e nós temos ali o Yasopp tendo esse reencontro, né, com o Soap. Né? Olha que legal aí, né, vários reencontros, né, dentro da tripulação do Shanks. Né, vai que o pai do Frank também tá lá, vai que o pai do Brook também tá lá, enfim. E logo depois nós vemos essa vice-almirante que parece um pug. Ela tá montando aí em cima de um Igará, né, se eu não me engano, acho que o nome é Igará. Que é essa criatura aí gigantesca, né, que parece meio que um cavalo marinho gigante, né, ele tá bem diferente assim, né, as suas características, né, possivelmente ele tá levando aí alguns apetrechos aí que tá deixando ele um pouquinho diferente aí, mas, né, isso é bastante nostálgico porque nós temos gigantes nessa ilha e nós temos essa criatura que eu acho que é Igará o nome, agora eu não recordo. E nós temos também, né, nós tivemos lá em Enies Lobby também, né, o Sodoma e Gomorra, né, eu acho que era esse o nome deles. Eles estavam lá em Enies Lobby, né, só que eles estavam... E justamente eles estavam fazendo uma ofensiva na ilha, né, a mesma coisa que está acontecendo aqui, né, mas dessa vez por parte da Marinha. Né, e nós tivemos gigantes e essas criaturas, né, então assim... Novamente estamos tendo aqui gigantes e essa criatura, no caso. Bom, né? E na página seguinte nós temos ali o Gorosei, ele voltou, né, para o local ali da luta, e aí o Sanji contempla ele ali, vendo a forma diferente dele, ele tá diferente agora, ele tá completamente aracnídeo, né, com uma cabeça de ser humano ali, meio, quase que um ser humano, né, a cabeça, mas... O resto é todo aranha, né? Ele já não tem mais os braços. E também tá muito maior, ele cresceu bastante, né? E aí nós temos ali o Dr. Vegapunk falando a respeito
da Bonnie, né, que ele não queria que ela soubesse, ele não queria revelar essa questão da Bonnie, né, ter a prioridade máxima ali sobre o comando dos pacifistas, né, porque ela seria perseguida, né, e aí depois nós temos, quer dizer, na realidade eu inverti a ordem aqui, mas enfim, e nós temos o Sanji, né, olhando para o Gorosei, né, e falando, achando ele estranho, né, principalmente ele falou que o corpo dele parece estar revestido de veneno, né? Tá o veneno cobrindo o corpo dele e os olhos, ele citou os olhos. Eu achei isso muito interessante, né? Para mim, esse olhar é aquele olhar de quem tá doido para cagar e não tá achando um banheiro. Esse olhar aí é isso. Mas pro Sanji deve ter sido outra coisa. Com certeza não foi essa questão não, gente. Pro Sanji deve ter sido alguma coisa assim de realmente, assim, é um olhar que ele parece que não está olhando para lugar nenhum. É como se aqueles olhos fossem apenas decorativos, assim, né? Então, assim, a gente vai vendo em alguns quadros que ele está sempre olhando para o mesmo ponto, né? Então, assim, é como se ele tivesse, é como se ele tivesse enxergando de uma outra forma, né? Ele não usa os olhos para enxergar. Então, por isso que ele foca em um ponto fixo, né? Porque ele não usa os olhos para enxergar, ele deve estar enxergando de alguma outra forma, ok? Possivelmente hack de observação, né? Inclusive, deixa eu falar aqui rapidinho, vamos falar aqui a respeito de que eu já cantei essa pedra, né? E eu vou reafirmar aqui, né? O Gorosei, ele é a Akuma da Akuma no Mi. Porque essas Akumas realmente eles existiram, né? Eu digo que é uma criatura feita de hack, né? Ele não tem um corpo igual os seres humanos, né? Então ele é uma criatura feita de hack. E aí ele precisa de um ser humano como hospedeiro, né? Então, assim, a minha ideia é que o corpo do Gorosei continua lá no navio. Por isso que a gente viu algo tão inaudito, né? A gente não viu algo inédito dentro desse arco de Egghead, que foi aquele pentagrama e ele saindo de dentro, né? Então, assim, essa é a forma como a fruta ela entra e sai do corpo humano. Né? Então, assim, a fruta não, a Akuma, né? Porque ele não se transformou em fruta, ok? Então, a Akuma original, né, ele precisa de um hospedeiro. Na minha ideia, os D foram as pessoas que eles conseguiram dominar esses seres de hack, né, que são chamados de Akuma, ok? Então é isso, né? Eu acho que é isso, e eu acho que é exatamente isso o que o Dr. Vegapunk vai revelar para o mundo. Ele vai revelar que ele vai trazer ali uma revelação a respeito dos Goroseis. Ele vai falar, né, quem são os Goroseis, que eles não são seres humanos, eles são criaturas feitas de hack que odeiam os seres humanos, né, porém eles governam os seres humanos para poder se proteger, né? Talvez não seja isso que ele vai dizer dessa forma, né? Mas é isso que eu entendo aqui da questão. É que eles são seres feitos de hack e eles se hospedam num usuário, né, num ser humano para poder perpetuar a sua vida, porque senão eles morrem, né? E aí, quer dizer, na realidade, talvez, né, quando eles se hospedam em um ser humano, é possível que o ser humano morra. Por isso que eles precisam, né, por isso que é algo assim que as frutas, os D transformaram essas Akumas em frutas para acabar com o extermínio, né? Possivelmente essas Akumas vieram para o planeta Terra e aí eles
começaram a entrar no corpo dos seres humanos para perpetuar, né, a sua existência, né, para eles que viverem eternamente. Porém, eles estavam matando os seres humanos no processo. E aí foi por isso que os D entraram no jogo aí e eles conseguiram dominar esses seres. Ok? Então essa aí é a minha teoria. E aí eles acabaram tendo o domínio do governo mundial, né, para poder se proteger. Então eles estão ali fingindo ser seres humanos, mas eles odeiam os seres humanos, né, principalmente por conta desse extermínio que houve a respeito da sua raça, tá certo? Então eu creio que o Dr. Vegapunk vai estar ali declarando isso para o mundo, né, que são seres que não são seres humanos e que eles odeiam os seres humanos, porém estão governando, e talvez até cite Imu Sama. Né? A gente não sabe se o Dr. Vegapunk tem consciência da existência de Imu, né? Mas é provável que ele saiba de alguma coisa assim. Então eu creio que ele vai revelar todas essas coisas aí. Eu creio que essa seja a revelação. Né? Não tenho certeza se ele vai revelar a respeito de Joy Boy, até porque seria algo, talvez poderia prejudicar o Luffy dessa forma. E outra coisa, ele não tinha uma confirmação. A gente não sabe exatamente quando ele gravou essa mensagem, né? Então assim, pode ter sido uma mensagem que ele gravou recentemente ali, logo depois dos cartazes do Luffy se espalhar pelo mundo ali e tal. Pode ter sido. Então talvez essa mensagem esteja também, né, falando a respeito do Luffy, seu Joy Boy, Libertador e tal, né? Talvez seja esse um momento muito bom para também falar a respeito disso, né? E aí, né, despertar a chama da rebelião e aí trazer, né, muitas pessoas ali para poder ajudar o Luffy na guerra final. Pode ser também uma possibilidade, né? Ou pode ser que essa mensagem seja um pouco mais antiga, né? Então ele ainda, apesar de ter suas suspeitas, de conversar com o Kuma e tal, mas não tinha nenhuma confirmação. Então ele não iria dar essa mensagem para o mundo, né, de algo que não é confirmado, né? E ainda mais jogar, né, uma responsabilidade muito grande em cima do Luffy, se o Luffy não fosse de verdade o Joy Boy, né? A gente sabe que ele é, mas se ele não fosse, olha o tamanho da responsabilidade que ele ia jogar em cima das costas do Luffy, né? Então ele não poderia fazer isso, né? Ele precisaria de uma confirmação. Obviamente, depois de um ano, depois de um ano, né? Pareceu que eu falei um ano, mas depois de um ano, ele teve essa confirmação, né? Então, por isso que eu estou dizendo, eu não sei quando que essa mensagem foi gravada, né? Mas, enfim, mas pode ser que tenha sido uma gravação mais recente, né? Já que ele estava desconfiando que iria morrer, né? Então, talvez ele não planejou isso com muita antecedência, né? Então, como ele começou a ver os eventos que estavam acontecendo ali e falou, cara, agora eu vou morrer, então vou fazer alguma coisa. Se eu morrer, vou fazer alguma coisa. E, gente, na minha opinião, tá confirmado. Dr. Vegapunk já se foi, gente, porque é um velhinho, né? E aí ele virou uma rosquinha ali, mais um para entrar pro hall da rosquinha humana, né? Que ali nós temos o Ace, agora o Dr. Vegapunk, e nós temos o carinha do Kimetsu no Yaiba, cara, é o Rengoku. Nós temos esses três aí, quer dizer, eu acho que tem até mais, né? Mas eu só tô lembrando desses três aqui. Eu acho que em Jujutsu Kaisen também temos mais um, né? Mas enfim, nós temos esses três aí, né? Por enquanto. Apesar que assim, no One Piece é só dois, tá bom? Eu tô falando de animes em geral, gente. Releva aí, fica calmo. Então assim, o Dr. Vegapunk morreu, de verdade, até porque a gente vê aquela máquina lá do bip, 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 que conta os batimentos cardíacos, eu não sei como é que chama aquela máquina, mas ela já tá pi,
ou seja, o coração dele já parou, né? Ele morreu sorrindo, um ponto aí bastante emblemático, apesar de que a gente não sabe se o Dr. Vegapunk é um D, a gente não sabe, possivelmente ele nem seja, mas, né, não quer dizer que só os D morrem sorrindo, né? Então, assim, geralmente essa morte com um sorriso no rosto não tá só ligado ao D, tá ligado a todo mundo que morre com um propósito, né? Então, assim, ele tá com esse sorriso ali, o pi de que morreu. Então, gente, é fato, né? E outra coisa, o vídeo só seria disparado se ele tivesse morto, né? Então, assim, se ele não morreu, ele não iria, né, transmitir esse vídeo para o mundo, né? Que eu acho que vai ser vídeo, né? Eu não sei se vai ser um podcast aí, né? Só áudio, né? Tipo rádio, né? Mas, enfim, eu creio que vai ser. Talvez as pessoas vão ver em vídeo, né? E as pessoas vão conhecer finalmente a face do Dr. Vegapunk ao redor do mundo. Então é isso, gente. Esse foi aqui o meu review do capítulo 1108, né? Então deixa o seu like aí, comenta, compartilha, beleza? E é isso aí. Falou!